Sri Satya Sai Baba nasceu em 23 de novembro de 1926, numa pequena vila no sul da Índia, chamada Puttaparthi, no estado de Andhra Pradesh. Seus ensinamentos traziam a obtenção da paz interior através de íntima comunhão com o sagrado, com o divino. Visando alcançar tal objetivo, busca-se colocar em prática as orientações de Sai Baba, tais como silêncio, meditação, serviço altruísta, canto de nomes sagrados, autoquestionamento e amor incondicional. Revelando-se como Shiva. Ensinamentos de Sai Baba. Encarnações do amor. Há muitos campos do conhecimento, mas há apenas um conhecimento supremo. Este conhecimento supremo é o autoconhecimento, o conhecimento do ser imortal. É o conhecimento de sua realidade imutável, seu verdadeiro ser, aquele que jamais nasceu e o qual jamais morrerá. Há muitos outros tipos de conhecimento. Há os diferentes campos da arte, ciências, comércio e educação. Mas tais conhecimentos irão ajudá-lo apenas a atingir os objetivos transitórios do mundo, e também prazeres mundanos. Para realizar a eterna bem-aventurança, que é a sua própria natureza, você deve possuir o autoconhecimento. Este é o único conhecimento que irá habilitá-lo a perceber a paz interior e a alegria sem fim que é a sua própria realidade, sua verdadeira identidade. Ao brilhar com o autoconhecimento, você se torna o próprio amor. Você se torna puro e completamente sem ego. Assim, você estará sempre em perfeita harmonia com toda a existência. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Autoconhecimento não é diferente do conhecimento de Deus. O sagrado conhecimento de Deus e o sagrado conhecimento do ser imortal são um e o mesmo. Estes são a única sabedoria divina. Ao realizar o ser uno onipresente, você irá se estabelecer na consciência da unidade. Então, você verá apenas a unidade em toda a diversidade que está à sua volta. A partir de então, você transcenderá a existência mundana e obterá a imortalidade que esteve procurando. Onde quer que você olhe, o sem forma assumiu formas. Deus está presente em toda parte. Mas para que você possa compreendê-lo, ele assumiu uma forma e um nome específicos. Ele está em toda parte como a divindade sem forma, mas, antes que possa perceber isto, você deve desenvolver amor e devoção a Deus com forma. Assim, no começo, você adentra o caminho devocional no degrau mais baixo e adora a Deus com nome e com forma. Então, aos poucos, passo a passo, você alcança o estado mais elevado. Você retira sua mente do mundo exterior e adora a Deus sem forma, até que, finalmente, você percebe sua própria realidade como sendo o princípio divino sem forma. Isto é autorrealização. O avatar da nova era de Aquário. Muito se ouve falar do Buda, ou mais precisamente, o Bodhisattva Maitreya, o avatar da nova era de Aquário, mas poucos sabem realmente qual a sua essência e qual a sua atuação no novo ciclo cósmico que se inicia nesta nova etapa da evolução humana. Maitreya deriva de uma palavra sânscrita Maitri, que não significa algo, nem mesmo um nome próprio, mas um estado de amistosidade, é a sua significação. A definição mais profunda que encontrei à palavra amistosidade seria o advento de uma disposição de espírito mais elevada, consubstanciada no amor, incondicional e isento de expectativas ou exigências. Os antigos textos budistas definem como uma renovação da espiritualidade, confirmando os preceitos de Siddhartha Gautama, pondo em prática sua sabedoria. O importante é saber que não é um ciclo cósmico que traz em si missionários de novos conceitos, os avatares, mas são esses arautos de novas concepções que descortinam novos momentos na expansão da consciência humana. E, a origem desses seres, precursores de novos ciclos, é justamente a ação evolutiva que traz no inconsciente coletivo todo um conhecimento acumulado através dos milênios. As civilizações se integram. Os conhecimentos se acrescentam através do intercâmbio entre os povos. Existem avatares simultâneos, temos os grandes mestres persas, hebraicos, chineses, gregos e hindus. Todos encetando novas formas de pensamento, presenteando o mundo com as boas novas que o próprio mundo espera em cada momento da escalada evolutiva. Saímos da era da crença, direcionamento a um foco determinado e singular, advinda após a era das leis, da imposição às regras, estamos adentrando na era do conhecimento. Um novo momento que se inaugura, substituindo aquilo que foi um avatar para cada crença e regra de fé, para uma abrangência, pluralidade, não uma mente avançadíssima com um grande distanciamento da humanidade comum, mas muitas mentes com um nível mais elevado de consciência, mais próximos ao homem comum,
mestres do conhecimento espalhando novas concepções, desvanecendo as crenças consubstanciadas na fé cega, incitando o questionamento, descortinando o verdadeiro sentido de discernir. Sempre que se inicia um novo ciclo cósmico ocorre uma reação contra as novas concepções. Os mantenedores de valores ultrapassados se insurgem contra as inovações que lhes parecem nocivas. Sabemos que a natureza não dá saltos, e que as novas frequências gradualmente substituem as antigas. Sempre há o convívio entre o novo e o antigo, e por esta razão é que os conflitos e as tribulações se fazem muito mais frequentes nos períodos de transição. Até mesmo na Bíblia poderemos ver o bezerro de ouro, na recaída idólatra do povo hebreu no deserto do Sinai, que é a velha era de touro contrapondo-se à era de Ares instituída sob o advento da lei mosaica. Mesmo nos dias de hoje, onde gradualmente as concepções da era de peixes estão sendo suplantadas pela era de aquário, ocorre resistência contra os novos princípios, há inúmeros saudosistas das velhas monarquias absolutistas, assim como as mentes mais retrógradas que sonham com o retorno da servidão, de maneira menos explícita, certamente. O antigo mundo das leis, das estratificações, das regras e punições está dando lugar ao acolhimento, à busca de um convívio mais justo e igualitário. A gradualidade é o caminho em que se insetam as transformações. Assim como nas trevas está comprometida a visão, uma única luz forte também dificulta uma visão perfeita. Um holofote não terá a mesma eficácia de uma infinidade de lâmpadas a dissipar todas as trevas da obscuridade, uma rua necessita de inúmeros postes, a certa distância uns dos outros para que todo o seu trajeto seja iluminado. Eis aqui a essência da nova era que se descortina. A amistosidade na era do conhecimento. Amistoso é aquele que se faz propenso à amizade e à solicitude. Amistosidade é o estado em que são exercidas as aproximações, a cooperação, o auxílio e a entrega. E qual maior entrega senão o compartilhamento do saber? Na antiga era da crença, a fé cega determinava aquilo que era necessário crer, saber e praticar para obter uma pretensa salvação. As crenças utilizavam aquilo que é mais forte nas mentes e corações dos seres ainda limitados em consciência, o medo e o interesse. Exploravam, dessa forma, o seu domínio no interesse em ganhar um hipotético céu, assim como o medo de um pavoroso inferno, uma bem-aventurança no infinito ou uma eternidade de danação. A era do conhecimento chega externando sua pluralidade, assim como descortinando a grandeza da diversidade, não apenas de um único avatar salvador, mas de infindáveis mestres instrutores. A crença traz em si, não apenas a fé cega, mas todo tipo de cegueira que deriva no fanatismo, assim como o aprisionamento de conceitos retrógrados e limitantes, os quais sempre foram diretamente proporcionais ao desejo de controle pelos grupos e castas dominantes. Muito pior que a ignorância é a ilusão do conhecimento, já disse um grande sábio. Os mestres da nova era trazem em sua bagagem existencial a sabedoria necessária para dissipar tais ilusões. Podemos ver como, atualmente, o acesso ao conhecimento se disponibilizou a um muito maior número de pessoas, anteriormente restritos às ordens veladas e mestres ocultos. A fé cega está sendo, gradualmente, substituída pelo conhecimento visionário. Aqueles que estavam restritos aos vales da sombra da morte, estão alcançando maior amplitude de visão nas altas montanhas de onde se avista a terra prometida. Algo muito importante está sendo utilizado por todos aqueles que alcançam maior amplitude de visão, o questionamento sem o fatídico receio da incorrência em heresias, muito embora as crenças ainda se fortaleçam em meio à ignorância dos séculos. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado.
Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. O que é a Trimurti? A Trimurti responde ou respondia pela conjugação das forças mentais dos três deuses da mitologia hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, os quais governariam esse universo. Cada um desses três personagens teria uma energia ou função diante do panorama universal, onde, por exemplo, Brahma seria o criador, Vishnu, o mantenedor e Shiva, o destruidor. Mas em verdade, ao contrário do que se pensa, essas três divindades só assumiram essas respectivas funções, em virtude do problema de Prabrajna Brahma Javé, quando este emanou o processo universal eivado de falhas. Esse problema do Criador está registrado nas páginas do passado, notadamente no épico hindu Mahabharata e também nas tradições gnósticas antigas, só que de modo superficial. Somente nos tempos atuais, com a revelação cósmica, é que pela primeira vez, esse tipo de informação está sendo disponibilizado com a riqueza de detalhes e o grau de aprofundamento necessários ao contexto evolutivo atual da nossa espécie, o qual ainda é marcado por muita ignorância. Contudo, afirmam os mestres espirituais, já somos minimamente capazes de suportar as informações sobre alguns painéis do contexto cósmico existencial. Quando se observa nas páginas da tradição hindu os atos que envolvem essas três divindades, com apostas, disputas, e todo tipo de competição entre eles, tendo como objetivo demonstrar força e poder sobre os demais para se autoproclamarem o Criador do Universo, é de se evidenciar o quanto esses seres diferem da nossa lógica de atuação diante dos fatos e circunstâncias da vida.
A lila é justamente esse processo de disputa e guerra mental que marca o psiquismo desses pretensos seres divinos. Fazendo uma última análise sobre essa questão, pode-se observar que nós humanos possuímos essa esquisitice psíquica também, porém, temos algo que esses seres não possuem, a capacidade de sentirmos a dor alheia como sendo a nossa. A empatia, o altruísmo responde pelos atos de dignificação mais elevados que se tem como registro numa consciência particularizada, e nós possuímos esse patrimônio espiritual. Assim, a TRM-UT formada pela sustentação do universo, na verdade, sempre se viu poderosa, mas é refém daquilo que nós humanos produzirmos, isso porque somos a espécie mais recente criada nesse universo, com apenas 3% a 5% de afetação da doença do Criador. As implicações filosóficas diante de um cenário como esse são muitas e um dos aspectos que precisamos observar é que o tipo de vinculação que criamos em relação a deuses, seres superiores e outros seres necessita urgentemente ser modificada sob pena de nos mantermos presos, psiquicamente a seres tão ou mais doentes e ou ignorantes que nós. Portanto, façamos uma desconstrução em torno daquilo que entendemos, dessas divindades, pois o devir universal depende do nosso concurso para prosseguir na sua jornada. Texto autoria: Josiah Antor. Conclusões. Assim seres como Sai Baba, Maitreya e Jesus Cristo. Muitos avatares às vezes ficam adormecidos, portanto todos os grandes seres, Buda, Krishna, Jesus Cristo, vai manifestaram com diferentes tônicas de acordo com a época. Esses avatares funcionam como se fossem atores, portanto eles são a essência, e o importante é que eles são veículos, mas não para ser adorados mas exemplos, para cada um de nós.